Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Larissa Pedrosa, sou advogada e hoje eu venho te trazer mais uma dica nesse vídeo sobre direito previdenciário. Hoje a gente vai falar sobre planejamento previdenciário. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre o planejamento. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o planejamento previdenciário é o que é o planejamento previdenciário, né? Com certeza você já ouviu falar, né, da importância de se planejar para quando você for se aposentar. E, em resumo, é isso, tá? O planejamento previdenciário, ele funciona como uma projeção, né, que vai possibilitar a você, trabalhador, a se organizar e a decidir diante do seu histórico de contribuições, diante da sua situação em relação ao tempo de contribuição, à sua idade e ao valor que você pretende receber. Então você vai ter uma visão geral da sua situação e ali você vai poder definir, né, diante daquele cenário que vai ser, das possibilidades que vão ser lhe apresentadas nesse cenário, no planejamento previdenciário, você vai ter a oportunidade de decidir quando você vai se aposentar e definir de fato com que valor você quer se aposentar. Basicamente é isso, né? Então ele funciona exatamente como essa projeção que vai possibilitar o trabalhador se organizar e decidir qual o melhor momento para se aposentar e, claro, recebendo o melhor benefício, né? Então nada mais justo para você que trabalhou a vida inteira, né? Trabalhou desde muito cedo, né? Chega um momento realmente que você vai precisar parar, desacelerar um pouco. Não que o fato de você se aposentar, você vai parar totalmente de trabalhar. Existem pessoas que mesmo aposentadas, elas continuam ali exercendo algum tipo de atividade laboral, né? Seja como autônomo, seja ainda em empresas privadas, né? Como CLT mesmo. Então tudo vai depender de cada situação, mas também existem aquelas pessoas que já querem, né, ter um tempo de descanso realmente, que passaram a vida inteira trabalhando e querem, chega uma idade que ela quer realmente usufruir, né, de todo aquele seu tempo de trabalho e ter ali a sua aposentadoria. Nada mais justo do que isso. Então o planejamento, ele vai lhe permitir enxergar, identificar em que momento você vai poder se aposentar e qual o mais importante, eu julgo mais importante, saber quanto que você vai receber de aposentadoria, né? Porque uma pessoa que ela recebe 2, 3 salários mínimos e quando ela vai se aposentar, que ela se vê recebendo apenas um salário mínimo, né, dependendo, isso aqui eu tô falando de um modo geral, mas dependendo de cada caso, da análise da situação, então ela se vê realmente descapitalizada financeiramente, com um padrão de vida que ela já tinha, ela não vai conseguir manter, porque a aposentadoria veio num valor inferior ao valor que ela recebia, né, de renda, né, da renda dela vai ser muito abaixo. Então, para que você não caia nisso, né, para que você não seja pego de surpresa numa situação dessa, é importante realmente fazer um planejamento previdenciário, porque vai ser no planejamento que você vai enxergar qual vai ser o valor da sua aposentadoria e vai poder também fazer complementações, se assim você entender que deve fazer, né, para receber um valor de aposentadoria que venha realmente atender às suas necessidades, atender às suas expectativas, certo? E para quem é? Aí você pergunta assim, mas para quem é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é para a pessoa que ela, né, tem uma condição financeira boa, para uma pessoa que, né, que já está pertinho de se aposentar, né? Na verdade, gente, o planejamento previdenciário é para todas as pessoas, né? Todos os trabalhadores, todos os cidadãos, seja você que está longe, aí ainda tem uns 20 anos para poder se aposentar, seja você que já está com 5 anos perto de se aposentar. A ideia é que quanto antes você fizer o planejamento, melhor, mais tempo você vai ter para ir fazendo as contribuições adequadas e você conseguir aí uma renda, uma aposentadoria com uma renda, se não no teto, bem próximo a ele, ou aquela que você entenda ser a adequada para a sua realidade, certo? Então, o planejamento previdenciário é para todas as pessoas que contribuem com a Previdência e pretendem se aposentar ou, de repente, deixar algum benefício para alguns de seus dependentes, certo? Bom, aí você pergunta, mas por que eu tenho que planejar? A gente sabe que recentemente, em 2019, a gente passou por uma reforma da Previdência e antes dessa houveram outras. E pode ser que daqui para o momento em que você se aposentar, surjam novas reformas e novas alterações, né? E aí a gente precisa estar muito atento porque cada reforma dessa traz uma série de regras, cálculos diferenciados. Então o sistema previdenciário hoje ele tem várias situações, né? E aí precisa realmente ser feita uma análise detalhada para saber qual a que mais se encaixa para você, qual é a mais benéfica para você, certo? Porque o INSS, no momento que você solicitar a sua aposentadoria, que ele verificar lá se você tem direito, né? Ele vai liberar para você a aposentadoria, ok, mas quem lhe garante que essa vai ser a melhor opção para você? Quem lhe garante que se você tivesse esperado mais 1 ou 2 meses, esse valor não ia ter alguma mudança, alguma alteração? Então aí a importância da gente planejar também a nossa aposentadoria.
E aí, no momento que você fizer o seu planejamento previdenciário, é que vai ser verificado se você tem aí a possibilidade de somar ou não vínculos, né? Se isso vai ser positivo para você, se isso não vai ser positivo. Você vai ter a possibilidade de identificar se há necessidade ou há a possibilidade de acumular com outro tipo de aposentadoria, com outro tipo de benefício. De repente, você é uma pessoa que trabalhou na iniciativa privada e você passou depois num concurso público, né? É vantagem realmente juntar esses vínculos ou é vantagem você continuar contribuindo, né, de forma alternativa para que você tenha aí completo os requisitos dos dois regimes e possa aí, de repente, acumular essas duas aposentadorias e ter essas duas aposentadorias, né? Períodos especiais e conversões, se há a possibilidade de converter esse tempo especial em tempo comum e aí você vai estar ganhando, né, um tempo a mais de contribuição. Se existe algum pagamento retroativo que precisa ser feito, se é realmente vantajoso, porque nem sempre o fato de você ter a possibilidade de pagar retroativamente representa uma vantagem. Às vezes aquele tempo não vai contar e você só vai saber disso no momento que você fizer o seu planejamento previdenciário. Daí a importância realmente do porquê planejar, né? Bom, e como é feito esse planejamento? Eu vou dar uma visão geral do que o advogado, no momento que você o contratar para fazer um planejamento, o que é que ele vai verificar, o que é que ele vai identificar. O advogado ele não vai simplesmente entrar lá no seu meu INSS, né, e analisar, ver o seu CNIS e da forma como é feita, por exemplo, quando você entra lá, a simulação, né, dizer se você tem ou não tempo de contribuição. O advogado ele vai analisar não só o seu extrato de CNIS, ele vai analisar todo o seu histórico laboral, de toda a sua vida, né, laborativa. Se você recebeu algum benefício durante esse período que você estava trabalhando, ele vai fazer um atendimento diferenciado de acordo com a sua categoria, né, eletricistas, por exemplo, tem uma categoria diferenciada, vigilantes é um outro tipo de categoria, engenheiros, né, então, de acordo com a sua profissão, de acordo com a sua categoria, a gente vai estar verificando, analisando se existe quais são as regras, né, que se aplicam ao seu caso concreto, à sua situação específica, se é uma pessoa com portadora de deficiência, né, essa pessoa também, a aposentadoria dela é diferenciada, se é professor é um outro regime, então cada categoria tem as suas particularidades, né, as suas peculiaridades, são regras específicas para cada uma, né, então a gente precisa identificar também essa situação, né? A gente faz o levantamento dos vínculos do trabalhador, os recolhimentos, se teve algum recolhimento avulso, se está constando realmente lá no CNIS, porque às vezes acontece de não constar, nos regimes previdenciários, o tempo, se existe algum tempo escondido, né? Algum tempo que pode contar ali também, e aí vai te ajudar no momento da tua aposentadoria, possibilidade de uma ou mais aposentadorias, a investigação de toda a vida laborativa, como eu falei no início, né? E quais são os documentos que a gente analisa? O extrato do CNIS, a carteira de trabalho, se existe alguma guia que foi paga avulsa, a certidão de tempo de contribuição, né, as CTCs, as fichas funcionais, as fichas financeiras, o certificado de tempo militar, isso também conta para a sua aposentadoria, os PPPs, que são para aquelas pessoas que trabalham, né, com alguma atividade especial, o LTCAT, imposto de renda, CNPJ, se tem, contrato social, se tiver, laudos médicos, se durante essa sua vida laborativa você precisou ficar afastado por algum motivo, né, entre outros documentos. São vários documentos que a gente analisa. Cada caso vai depender, né, aí vai demandar uma lista diferente de documentos, mas basicamente são esses que eu mencionei ainda há pouco para vocês, certo? Bom, gente, agora eu vou trazer para vocês aqui um caso prático de um planejamento previdenciário que eu fiz alguns anos atrás. E aqui ele mostra o tempo de contribuição, né, de acordo com os documentos apresentados, as informações contidas no cadastro de informações sociais, a consulente, no caso, é a pessoa que está pedindo, né, esse planejamento, é o cliente, possui o seguinte tempo de contribuição. Então, no planejamento, isso aqui é uma parte do planejamento. No planejamento, eu vou detalhar para vocês todos os vínculos, né? Aqui eu tirei, botei para não aparecer quais foram os locais, né? Os vínculos, o cargo, o início, o fim de cada vínculo, né, e o tipo. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela trabalhou de carteira assinada, ela foi empregada por um tempo, depois a maior parte das contribuições dela foi como contribuinte individual, né? E aí aqui tem o fator, a quantidade de anos, a carência de cada uma delas. Agora, nessa outra tela, a gente vai detalhar dentro do planejamento se existem algumas pendências, e na maioria das vezes existem pendências que precisam ser ajustadas. Só para você ter uma ideia, se você tiver com alguma data errada do seu cadastro de CNIS, e não estiver batendo com a sua identidade ou com a sua carteira de trabalho, isso pode ser um motivo de um indeferimento junto ao INSS no momento que você for pedir sua aposentadoria. Uma palavra, o nome da mãe errado, enfim, várias situações. Então aqui, por exemplo,
Analisando, eu identifiquei que existiam algumas inconsistências, algumas pendências. Os dados cadastrais na carteira de trabalho versus os dados que constam lá no CNIS. A data de nascimento estava errada, o mês, o nome da mãe estava faltando, né, estava errado, estava faltando, em vez de Ana estava Anne, o nome do pai estava constando como inexistente na carteira de trabalho, constava lá o nome dele. Então, essas informações, pode parecer detalhes, né, pequenos detalhes, coisas bobas, mas são o motivo para o INSS indeferir, por exemplo, uma aposentadoria. Aqui também outra inconsistência que a gente identificou foi a questão dos registros, né, existentes na carteira de trabalho num determinado período e a informação lá do PIS. Aqui também ele fala das contribuições em atraso, né? E aí aqui a gente já faz uma projeção, se a pessoa quiser pagar, qual seria o valor. Lembrando que essas contribuições em atraso, a depender do período, se a pessoa ela não tinha qualidade segurada no momento, né, daquele período ali, se ela perdeu, se ela contribuir, isso não vai contar como carência, né? E carência é um dos requisitos para a aposentadoria. Além da idade, você tem que ter tempo de contribuição e carência mínimos, né? Então isso pode ser um fator prejudicial. Aqui, o que mais importa, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o que mais importa aqui são as possibilidades. Então aqui a gente apresenta a data prevista, isso aqui foi feito esse planejamento foi feito em 2022, né? Então a previsão aqui para essa pessoa se aposentar, para alcançar os requisitos mínimos necessários, que são 62 anos, no caso é uma mulher, 62 anos e 15 anos de contribuição e 180 contribuições de carência, né? Seria em novembro de 2023, né? Só que aí ela iria receber um salário mínimo apenas. E aqui eu trago mais duas possibilidades para ela, se ela contribuir, né, como ela sempre contribuiu no mínimo, então aqui, por exemplo, nesse primeiro campinho aqui, se ela continuar contribuindo com o salário mínimo até novembro de 2023, que é quando ela vai ter direito, o coeficiente aqui, o cálculo, lembra, tem um vídeo aqui inclusive no canal que eu explico como que é feito esse cálculo. Por que aqui está a RMI, que a gente chama renda inicial, né? Por que está 60%? Porque hoje, depois da reforma da Previdência, no momento que é feito o cálculo, ele considera 100% das contribuições, de todas as contribuições que o trabalhador teve, e divide isso pelo número de contribuições, ali ele encontra uma média, e em cima dessa média ele calcula a partir de 60%. Então a aposentadoria começa a partir de 60%. Se a pessoa, no caso da mulher, só teve 15 anos de contribuição, o valor da aposentadoria dela vai ser 60%. Se ela tivesse, por exemplo, 2 anos a mais aqui, então a cada ano aumentaria 2 pontos percentuais. Se ela tivesse 2 anos, se ela tivesse 17 anos, por exemplo, então ia ser os 60 mais 4%, porque para cada ano são 2 pontos, então 2 anos a mais, 4% a mais, certo? E assim sucessivamente. Então, dá a ideia de que quanto mais a pessoa contribuir, maior poderá ser a sua aposentadoria. Aqui no caso dela, o valor deu abaixo do mínimo. 60% deu R$ 623,82. O que vai acontecer nesse caso? Se ela continuar contribuindo no mínimo, ela vai receber só um salário mínimo, até porque, como já foi explicado num outro vídeo que eu falo dos cálculos, ninguém pode se aposentar com um salário abaixo do salário mínimo, certo? Entendido? Ok. Agora a gente faz uma outra projeção aqui, se ela for contribuir com o teto, né, até o final, até quando chegar, até novembro de 2023, até o tempo aqui limite, o mínimo da aposentadoria dela. Se ela for contribuindo com um salário mínimo, aliás, se ela for contribuindo com o teto, ela vai ter a média dela, que vai ser R$ 2.004,29, e os 60% vai dar R$ 1.202,57, portanto, abaixo do mínimo também. Então, não faz diferença para ela continuar contribuindo com o mínimo ou continuar contribuindo ou passar a contribuir com o teto. Por quê? Porque todo o histórico dela foi no mínimo. Então, não vai fazer diferença ela contribuir esse restante de período que falta com o teto. Ela pode pagar o teto até o período de se aposentar. Não vai fazer diferença. Por quê? Vai ficar abaixo do salário mínimo também. Então, dessa forma, nas duas situações, seja contribuindo com o teto ou seja contribuindo com o mínimo, o resultado vai ser o mesmo, vai ser um salário mínimo, então não vai fazer diferença. Por isso a importância do planejamento, porque numa situação dessa a pessoa diz, eu estou perto de me aposentar, estou próximo de me aposentar, né, tá faltando só aí alguns meses, eu vou começar a contribuir agora com o máximo, né, da Previdência, com o teto, mas isso não vai surtir efeito. Nessa situação aqui, por exemplo, não surtiu efeito, né, ela ia jogar dinheiro fora, ia contribuir com um valor muito maior, e aí não ia fazer diferença para ela, certo? Então, daí a importância do planejamento previdenciário. Isso, né, naquela situação dela continuar contribuindo até novembro de 2023, que seria quando ela ia completar ali os 15 anos. Agora eu trago também dentro desse planejamento mais 3 possibilidades, que aí dá para a pessoa analisar e dizer, olha, eu ainda tô bem de saúde, eu ainda tenho forças para trabalhar, eu posso contribuir um pouco mais, né, se a minha aposentadoria for maior.
Será que existe essa possibilidade? Então, no planejamento, a gente identifica, sim, existe essa possibilidade. E aqui, por exemplo, eu trouxe para essa cliente a possibilidade dela se aposentar em dezembro de 2024, ganhando 1.418, então aumentaria um pouquinho. A possibilidade dela se aposentar em outubro de 2025, ganhando 1.633, ou dezembro de 2025, ganhando 2.265. Então aqui eu trago 3 possibilidades para ela, contribuindo com o teto, contribuindo com o mínimo ou contribuindo com o teto. Novamente, né, essa última aqui, dezembro de 2025, se ela contribuir com o teto, a aposentadoria dela vai para 2.265. Então assim, no planejamento, a pessoa consegue enxergar, olha, então, ela já consegue se programar. Eu posso trabalhar mais um pouco, eu posso. Ou então ela pode simplesmente dizer, para mim não faz diferença ganhar R$1.000 a mais, eu quero me aposentar logo. Eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais contribuir com previdência, eu só quero chegar ao mínimo e me aposentar. Tranquilo, é uma opção que a pessoa tem. Ou então ela pode dizer, não, eu ainda tenho forças, eu quero continuar trabalhando e quero ganhar bem quando eu me aposentar. Então, ok, então vamos lá. Vamos começar a contribuir com o teto, vamos começar a fazer contribuições maiores para que no momento que for feito esse cálculo, lá no final, quando você tiver lá todos os requisitos necessários, você consiga se aposentar com o valor que você planeja, certo? Então, essa é a vantagem, gente, do planejamento previdenciário, porque ele vai te possibilitar enxergar como que está a minha situação hoje, se eu tenho direito, quando é que eu vou ter direito, né, a partir de quando, e se eu contribuir um pouquinho mais, e se eu contribuir menos. Então, tudo isso a gente consegue identificar no planejamento previdenciário. Daí a importância de se fazer um planejamento previdenciário, de se buscar realmente um profissional que entenda de planejamento previdenciário, que faça um planejamento para você. É claro, isso são projeções. O profissional, ele vai lhe dar uma visão geral com base nas leis, né, na legislação vigente, como está a sua situação e, claro, se não houver alteração, como que vai ficar. Mas isso já dá para você ter uma visão geral, né, da sua situação. Isso já dá para você se organizar financeiramente, né, e garantir aí uma aposentadoria tranquila, né? Nada mais justo para um trabalhador que trabalhou a vida inteira, 15, 20, 30 anos, chegar na sua velhice, né, com a segurança de ter ali a sua aposentadoria com um valor realmente justo, com o melhor valor que você poderia alcançar, né, e desfrutar da sua velhice ali de forma tranquila. Tá certo, gente? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco sobre planejamento previdenciário. Se você ainda tem alguma dúvida, né, ou sugestão de algum outro vídeo, deixa nos comentários, deixa aí que a gente vai, na medida do possível, estar respondendo e trazendo outros vídeos, outros temas, outras dicas, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito neste canal, por gentileza, me faça esse favor. Se você veio até aqui, gostou do vídeo, assistiu, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu ok, tá bom? Que isso contribui para que outras pessoas também possam, né, ser esclarecidas em relação ao planejamento previdenciário e a previdência, as dicas, né, os outros benefícios que a gente vai, né, tá trazendo aqui nesse canal, tá bom, gente? Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo.